Ela estava ali, sentada naquele banco da praça, tremendo enquanto olhava as fotos no celular do garçom. Era ele, seu Roberto, o amor da vida dela, de braços dados com outra mulher, uma aliança de casamento brilhando no dedo dele. 30 anos de casamento, 3 netos, tudo mentira. 6 meses ela tinha acreditado que ele era viúvo, que ia se casar com ela, que finalmente tinha encontrado o homem certo. E naquele momento, vendo aquela foto, Sandra sentiu o chão desabar debaixo dos pés dela. Mas espera aí. Antes de eu te contar como essa história terminou, me conta aqui nos comentários o que você está fazendo enquanto assiste esse vídeo. Está fazendo comida, limpando a casa, descansando e de qual cidade você está me assistindo. Eu adoro saber de vocês. E se você ainda não é inscrita no canal, aperta agora nesse botão de inscrever-se aqui embaixo, porque você não vai querer perder o final dessa história. Vem comigo que agora eu vou te contar tudo desde o começo. Sandra sempre teve um jeito especial de chamar a atenção onde passava. Aos 42 anos, ela era daquelas mulheres que cuidavam de cada detalhe. Cabelo sempre impecável, unhas feitas, roupas de marca. Trabalhou anos como gerente de uma loja de roupas finas no shopping mais caro da cidade, mas seu salário mal pagava o aluguel do apartamento pequeno onde morava sozinha desde o divórcio. Foi numa tarde de sexta-feira que tudo mudou. Sandra estava tomando um café na praça de alimentação quando um homem elegante, de uns 60 anos, tropeçou bem na frente dela e derrubou sua pasta de couro legítimo. Papéis voaram para todo lado. Ela se abaixou para ajudar. Quando seus olhos se encontraram, sentiu algo diferente. Muito obrigado. A senhora é muito gentil, disse ele com um sorriso discreto. Vestia roupa simples, mas de qualidade. Uma camisa azul clara, calça jeans escura e um relógio que Sandra reconheceu ser caríssimo, embora ele tentasse esconder virando o pulso. Imagina, foi sem querer, respondeu Sandra, entregando os últimos papéis. Ela notou que eram documentos de uma empresa de importação. Nada muito chamativo, mas dava para perceber que o homem tinha posses. Me chamo Roberto. Ele estendeu a mão. Posso lhe oferecer um café para agradecer? Ou a senhora tem compromisso? Sandra olhou para o relógio. Eram 3 da tarde e ela tinha folga naquele dia. O que custava aceitar um café? Roberto parecia educado, bem apessoado, e ela estava cansada de ficar sozinha desde que o ex-marido tinha ido embora com uma mulher mais nova 3 anos atrás. Aceito sim. Ela sorriu, arrumando o cabelo com aquele gesto delicado que ensaiava há anos. Foram até uma cafeteria mais reservada, longe do barulho do shopping. Roberto pediu 2 expressos e uma torta de limão para dividir. A conversa fluiu naturalmente. Ele contou que era empresário, mas não entrou em detalhes. Disse que tinha 2 filhos já adultos, que era viúvo há 5 anos. Sandra falou sobre o divórcio, sobre o trabalho na loja, sobre como era difícil recomeçar depois dos 40. A senhora é uma mulher incrível, disse Roberto, olhando nos olhos dela. Forte, determinada. Isso é raro hoje em dia. Sandra sentiu o coração acelerar. Fazia tanto tempo que ninguém a elogiava daquele jeito. O ex-marido só reclamava, dizia que ela estava velha, que tinha engordado. Mas Roberto olhava para ela como se fosse a mulher mais bonita do mundo. Quando se despediram, ele pediu o telefone dela. Sandra deu sem pensar 2 vezes. Naquela mesma noite, ele mandou uma mensagem. Foi muito bom conhecer você. Gostaria de jantar comigo amanhã. Sandra mal dormiu aquela noite. Passou horas escolhendo o vestido perfeito, combinando sapatos, testando penteados diferentes no espelho. Ela tinha um pressentimento de que aquele homem ia mudar sua vida. E estava certa, mas não da forma que imaginava. No sábado à noite, Roberta buscou num carro simples, um sedã preto discreto. Nada de carros importados chamativos. Foram a um restaurante elegante, mas não ostentoso. Sandra percebeu que ele evitava chamar atenção. Pagou a conta em dinheiro, sem cartão de crédito. Não tirou fotos, não fez alarde. Gosto de viver com tranquilidade, explicou ele quando ela comentou. Já tive muita exposição na vida. Agora prefiro a paz. Sandra achou aquilo encantador. Um homem rico que não precisava provar nada para ninguém.
Tão diferente das pessoas que ela conhecia, sempre querendo aparecer nas redes sociais, mostrando o que compravam, onde comiam. Os meses seguintes foram como um sonho. Roberto a levava para jantares românticos, viagens para a praia em finais de semana, presentes caros mas discretos, joias sem marca aparente, perfumes importados, roupas de estilistas que ela só via em revistas. Ele pagava tudo, mas sempre pedia para ela não comentar com ninguém sobre o relacionamento. É melhor manter nossa privacidade, dizia ele. As pessoas são invejosas, podem querer nos atrapalhar. Sandra achava aquilo romântico. Um amor secreto, só deles dois. Ela não contou nem para as amigas mais próximas. Apenas dizia que estava saindo com alguém, mas não dava detalhes. Roberto nunca a levou para conhecer os filhos. Dizia que eles moravam longe, que eram muito ocupados. Também nunca convidou para ir à casa dele. Sempre se encontravam em restaurantes, hotéis ou no apartamento dela. Sandra achava estranho, mas ele sempre tinha uma desculpa boa. Estava reformando a casa, os filhos vinham visitar, tinha questões de trabalho para resolver. Ela estava tão envolvida, tão feliz com aquela vida nova, que não quis ver as bandeiras vermelhas que começaram a aparecer. Roberto sumia alguns dias sem dar satisfação. Não atendia ligações de madrugada. Nunca postava nada nas redes sociais e pedia para ela também não postar fotos dos dois juntos. Sou muito reservado com minha vida pessoal. Ele justificava. Questão de segurança, você entende. E Sandra entendia, ou fingia entender. Porque, no fundo, lá no cantinho da alma que ela se recusava a olhar, já começava a desconfiar que tinha algo errado naquela história toda. 6 meses depois do primeiro encontro, Sandra já estava completamente apaixonada. Roberto tinha se tornado o centro da vida dela. Ela acordava ansiosa pelas mensagens dele, passava o dia sonhando com o próximo encontro, dormia pensando em como seria o futuro dos dois juntos. Tinha até começado a pesquisar vestidos de noiva discretos na internet, imaginando uma cerimônia pequena, só para pessoas próximas. As amigas começaram a estranhar o sumiço dela. Márcia, sua melhor amiga desde os tempos de escola, ligava constantemente. Sandra, você está bem? Faz semanas que não te vejo. O que está acontecendo? Estou ótima, Márcia. Só muito ocupada com trabalho e outras coisas. Sandra respondia, vaga. Outras coisas? Você está saindo com alguém e não me contou. Márcia insistia. Depois eu te conto com calma. É ainda muito recente, sabe como é. Mas a verdade é que Sandra tinha vergonha de admitir que não sabia quase nada sobre a vida de Roberto. Não conhecia os filhos, não sabia onde ele morava exatamente, nunca tinha ido ao escritório dele. Tudo o que sabia era o que ele contava, e ela nunca tinha como confirmar. Um dia, Roberto apareceu com uma proposta tentadora. Amor, preciso fazer uma viagem de negócios para o exterior. Vou ficar 2 semanas fora. Que tal você pedir férias no trabalho e ir comigo? Vamos para Paris. Sempre quis te levar lá. Sandra mal acreditou. Paris, a cidade dos sonhos dela desde menina. Ela nunca tinha saído do Brasil e agora ia conhecer a França com o homem que amava. Pediu as férias correndo, comprou roupas novas, fez as unhas, o cabelo, uma limpeza de pele. Queria estar perfeita. Roberto comprou as passagens e reservou um hotel 5 estrelas. Durante 2 semanas, eles passearam por Paris como um casal de namorados. Ele a levou para jantar na Torre Eiffel, caminharam de mãos dadas pelas margens do Sena, visitaram o Louvre, comeram croissants num café charmoso em Montmartre. Sandra estava nas nuvens. Tirou centenas de fotos, mas Roberto sempre pedia para não postar nas redes sociais. Vamos guardar esses momentos só para nós, dizia ele, beijando a testa dela. Na última noite em Paris, durante o jantar romântico num restaurante com vista para a Catedral de Notre-Dame, Roberto segurou a mão de Sandra e falou sério. Você sabe que te amo muito, não sabe? Eu também te amo, Sandra respondeu, os olhos brilhando de emoção. Eu quero passar o resto da vida com você. Ele continuou, mas preciso resolver algumas coisas antes. Questões de família, negócios. São complicadas. Você pode esperar mais um pouco por mim. Claro que posso. Sandra apertou a mão dele. Quanto tempo você precisar?
Roberto sorriu aliviado. Naquela noite, Sandra dormiu abraçada nele, sonhando com casamento, com uma vida juntos, com finalmente ter encontrado o homem certo depois de tanto sofrimento. Quando voltaram ao Brasil, a rotina continuou igual. Encontros secretos, presentes caros, jantares românticos. Mas Roberto ficava cada vez mais ausente. Passava dias sem dar notícias, depois reaparecia com desculpas sobre reuniões importantes, viagem de última hora, problemas com os filhos. Sandra começou a ficar ansiosa. Ligava e ele não atendia. Mandava mensagens e ele demorava horas para responder. Quando questionava, ele ficava irritado. Sandra, eu tenho uma empresa para tocar. Não posso ficar disponível o tempo todo. Você precisa entender. Ela se desculpava. Se sentia culpada por cobrar atenção. Afinal, ele era um empresário importante. Tinha muitas responsabilidades. Ela não podia ser egoísta. Mas a angústia só aumentava. Sandra começou a emagrecer de preocupação. Não conseguia se concentrar no trabalho e via checando o celular a cada minuto. As amigas perceberam que tinha algo errado. Sandra, esse homem não está te fazendo bem, disse Márcia numa tarde em que finalmente conseguiu encontrar a amiga para um café. Você está magra, pálida, ansiosa. Isso não é amor, é obsessão. Você não entende, Márcia. Roberto é um homem ocupado, importante. Eu preciso respeitar o espaço dele. Espaço? Sandra, você não sabe nem onde esse homem mora. Nunca conheceu a família dele, os amigos. Você já parou para pensar que pode ter algo muito errado nessa história? Sandra se levantou, irritada. Você está com inveja porque eu encontrei alguém e você não. Roberto me ama, ele só é discreto. Márcia suspirou. Tá bom, Sandra. Quando você quiser conversar de verdade, eu estou aqui. As duas se despediram sem se abraçar. Sandra saiu dali com raiva, mas também com um incômodo no peito. E se Márcia tivesse razão? E se ela estivesse sendo enganada? Naquela noite, ela resolveu fazer algo que nunca tinha feito: procurar Roberto na internet. Digitou o nome completo dele, que ela sabia através dos documentos que tinha visto naquele primeiro dia. Roberto Almeida Silva. Apareceram alguns resultados de empresas, notícias antigas sobre importação e exportação, mas nada muito revelador. Ela achou o perfil dele numa rede social, mas estava privado, sem foto de perfil, sem informações públicas. Sandra sentiu um aperto no peito. Por que um empresário bem-sucedido tinha um perfil tão vazio? Por que não tinha fotos da família, dos filhos que ele tanto falava? Por que não aparecia em eventos sociais, em notícias recentes? Ela passou a noite em claro, pensando, questionando. Pela primeira vez em 6 meses, Sandra começou a ver que talvez estivesse vivendo numa ilusão, mas ainda não estava pronta para aceitar a verdade. Sandra acordou na manhã seguinte com os olhos inchados de tanto chorar. Tinha passado a noite toda revirando na cama, pensando em todas as situações estranhas dos últimos meses. Como Roberto nunca apresentava ela para ninguém. Como ele sempre pagava tudo em dinheiro. Como desaparecia por dias sem dar satisfação. Como ela não sabia praticamente nada sobre a vida real dele. Decidiu que precisava de respostas. Pegou o celular e mandou uma mensagem direta. Roberto, precisamos conversar. Hoje. É urgente. Ele demorou 3 horas para responder. Amor, estou atolado de trabalho hoje. Pode ser amanhã. Não, precisa ser hoje, Sandra escreveu, firme pela primeira vez. Houve uma pausa longa. Depois, tá bom. Te encontro às 7 no restaurante italiano que você gosta. Sandra passou o dia nervosa, ensaiando o que ia dizer. Queria respostas claras. Onde ele morava? Porque nunca ia visitá-la sem avisar antes. Porque ela não podia conhecer os filhos. Porque tudo entre eles precisava ser tão secreto. Chegou ao restaurante 15 minutos adiantada. Era um lugar pequeno e aconchegante, com mesinhas de madeira e velas acesas. Eles tinham ido ali tantas vezes que o garçom já os conhecia. Um rapaz jovem, magro, de uns 20 e poucos anos, sempre muito educado e atencioso. Boa noite, Dona Sandra, cumprimentou ele com um sorriso. O senhor Roberto ainda não chegou. Ainda não, querido. Vou esperando. O garçom.
que se chamava Tiago, trouxe água e o menu. Qualquer coisa é só me chamar. Sandra ficou mexendo no celular, ansiosa. Roberto chegou às 7h20, como sempre um pouco atrasado. Veio com aquele sorriso charmoso, beijou o rosto dela e sentou. E então, amor, o que era tão urgente? Sandra respirou fundo. Roberto, eu preciso que você seja sincero comigo. Totalmente sincero. Ele franziu a testa. Eu sempre sou sincero com você. Então me diz, por que eu nunca posso ir na sua casa? Por que você nunca me apresenta para os seus filhos? Porque tudo entre a gente precisa ser escondido. Roberto suspirou, como se estivesse cansado daquela conversa. Sandra, já te expliquei 1000 vezes. Eu sou uma pessoa reservada. Gosto da minha privacidade. Meus filhos são adultos. Têm a vida deles. Não precisam ficar sabendo de tudo que eu faço. Mas já faz 6 meses. Roberto, 6 meses. Eu te amo. Quero construir um futuro com você. Como vou fazer isso se eu nem sei direito quem você é? Você sabe quem eu sou. Ele pegou a mão dela sobre a mesa. Sou o homem que te ama, que te respeita, que quer te fazer feliz. O resto são só detalhes. Detalhes? Sandra puxou a mão de volta. Conhecer sua família são detalhes. Saber onde você mora são detalhes. Roberto começou a ficar irritado. Olha, Sandra, se você não confia em mim, talvez seja melhor a gente repensar essa relação. Foi como um tapa na cara. Sandra sentiu os olhos encherem de lágrimas. Você está terminando comigo porque eu estou pedindo um mínimo de transparência. Não estou terminando. Estou dizendo que você precisa confiar mais em mim. Precisa entender que eu tenho minhas razões para ser discreto. Nesse momento, Tiago, o garçom, se aproximou para anotar o pedido. Percebeu a tensão, mas manteve profissionalismo. Já sabem o que vão querer. Roberto pediu um vinho tinto e uma massa. Sandra disse que não estava com fome. Queria só uma salada. Tiago anotou e se afastou rapidamente, sentindo que estava atrapalhando. A conversa continuou tensa. Roberto tentava acalmar Sandra. Prometia que logo as coisas iam mudar, que ela ia conhecer os filhos, que ia ver a casa dele. Mas não dava datas, não fazia planos concretos. Eram sempre promessas vagas, para um futuro indefinido. Sandra saiu dali frustrada, mas sem coragem de terminar. Ela amava aquele homem, ou pelo menos amava a ideia dele, a vida que ele proporcionava, a forma como ele a fazia se sentir especial e desejada. Quando estava saindo do restaurante, já na calçada, escutou alguém chamando. Dona Sandra, espera. Era Tiago, o garçom, correndo atrás dela. Estava sem o avental, parecendo que tinha saído às pressas. Desculpa incomodar, ele disse, ofegante, mas eu preciso falar com a senhora. É sobre o senhor Roberto. Sandra sentiu o coração disparar. O que tem ele? Tiago olhou para os lados, nervoso. Aqui não. A senhora pode me encontrar amanhã? Tenho umas coisas para te contar que acho que você deveria saber. Que coisas? Fala agora. Não posso aqui. É muito arriscado. Amanhã, 3 horas da tarde, na praça em frente ao shopping. Por favor, confie em mim. É importante. Antes que Sandra pudesse perguntar mais alguma coisa, Tiago voltou correndo para dentro do restaurante. Ela ficou ali parada, confusa, com o coração batendo forte. O que um garçom poderia saber sobre Roberto? E por que ele estava tão nervoso, olhando para os lados como se estivesse com medo? Sandra voltou para casa sem conseguir tirar aquilo da cabeça. Passou mais uma noite em claro, imaginando o que Tiago tinha para contar. Será que Roberto tinha outras mulheres? Será que ele era casado? 1000 possibilidades passaram pela cabeça dela, cada uma pior que a outra. Sandra quase não conseguiu trabalhar no dia seguinte. Ficou o tempo todo olhando para o relógio, ansiosa para que chegassem 3 horas da tarde. Cada minuto parecia uma eternia. As clientes entravam na loja, experimentavam roupas, faziam perguntas, mas ela estava no automático, respondendo sem prestar atenção de verdade. Sandra, você está bem? Perguntou Beatriz, a vendedora mais nova. Você parece meio estranha hoje. Estou sim. Só um pouco cansada. Sandra forçou um sorriso.
Faltando 15 minutos para as 3, ela inventou que precisava resolver um problema no banco e saiu correndo. O shopping ficava a apenas 2 quadras da loja. Chegou na praça em frente e procurou Tiago com os olhos. Ele já estava lá, sentado num banco embaixo de uma árvore, usando boné e óculos escuros, como se estivesse tentando se disfarçar. Sandra se aproximou devagar, o coração batendo forte. Tiago. Ele se levantou rapidamente. Dona Sandra, obrigado por vir. Eu sei que deve estar achando tudo isso muito estranho. Estou sim. O que você tem para me falar sobre o Roberto? Tiago respirou fundo, parecendo escolher as palavras com cuidado. A senhora está saindo com ele há quanto tempo? 6 meses. Por quê? E ele te contou que é viúvo, né? Que os filhos são adultos e moram longe. Sim, contou. O que tem nisso? Tiago tirou os óculos escuros e olhou nos olhos dela. Dona Sandra, o senhor Roberto está mentindo para a senhora. Ele não é viúvo. Ele é casado. Sandra sentiu as pernas bambearem. Teve que se sentar no banco. Como assim casado? Não é possível. É sim. Eu sei porque a esposa dele vai no restaurante também. Eles vão lá jantar pelo menos 2 vezes por mês. Sempre na mesma mesa, sempre no mesmo horário. Terça-feira à noite. Não, você deve estar confundindo com outra pessoa. Não estou não, Dona Sandra. É ele mesmo. Roberto Almeida Silva, empresário, dono de uma importadora. A esposa se chama Cristina. Eles são casados há mais de 30 anos. Sandra começou a chorar. Não conseguia acreditar, mas ao mesmo tempo tudo fazia sentido. Os desaparecimentos, a recusa em apresentá-la para a família, a obsessão por privacidade. Ela tinha sido uma idiota. Uma completa idiota. Como você descobriu? Ela perguntou entre soluços. No começo eu não sabia. Achava que a senhora era a esposa. Mas um dia a dona Cristina apareceu e ficou tudo claro. Ela chamava ele de amor. Falava dos filhos, dos netos. Aí eu percebi que a senhora devia ser a outra. Os netos? Sandra levantou os olhos, chocada. Ele tem netos? Tem sim. 3 netos pequenos. A dona Cristina vive mostrando fotos deles no celular. Eu vi várias vezes. Sandra se sentiu enjoada. Tudo era mentira. Absolutamente tudo. Ela não era a mulher especial que tinha conquistado o coração de um viúvo solitário. Ela era apenas a amante, a outra, aquela que o homem casado usava para se divertir nas horas vagas. Por que você está me contando isso? Ela perguntou. Você nem me conhece direito. Tiago suspirou. Porque eu sei o que é ser enganado. Minha mãe foi amante de um homem casado durante anos. Ele prometia que ia largar a esposa, que ia assumir o relacionamento. Nunca assumiu. Minha mãe desperdiçou os melhores anos da vida dela esperando por um homem que nunca ia deixar a família. Quando eu vi a senhora naquela situação, vi minha mãe. E pensei que alguém precisava te contar a verdade antes que fosse tarde demais. Sandra ficou calada por um longo momento, absorvendo tudo aquilo. Sentia raiva, humilhação, dor. Como ela tinha sido tão burra? Como não tinha percebido os sinais óbvios? Você tem certeza absoluta disso? Ela perguntou, ainda agarrada a um fio de esperança. Tiago pegou o celular. Eu tirei uma foto dele com a esposa outro dia, quando eles estavam saindo do restaurante. Desculpa fazer isso, mas achei que você ia precisar de provas. Ele mostrou a tela para Sandra. Lá estava Roberto, sorrindo, de braços dados com uma mulher loira, elegante, de uns 50 e poucos anos. Os dois pareciam felizes, íntimos, confortáveis um com o outro. Não havia dúvida. Era ele. Sandra começou a chorar convulsivamente. Chorava por ter sido enganada, por ter acreditado em mentiras, por ter desperdiçado 6 meses da vida dela com um homem que nunca ia assumir o relacionamento. Chorava pela humilhação, pela dor, pela sensação de ter sido usada. Tiago ficou ali, sem saber bem o que fazer. Depois de um tempo, ele falou baixinho. Eu sinto muito, de verdade. A senhora parece uma pessoa boa e não merecia isso. Obrigado por me contar. Sandra conseguiu dizer entre as lágrimas. Deve ter sido difícil para você.
Foi, mas eu não ia conseguir dormir em paz sabendo e não fazendo nada. A senhora merece alguém que te assuma, que te apresente para a família, que não tenha vergonha de andar de mãos dadas com você na rua. Sandra assentiu, limpando as lágrimas. Tiago estava certo. Ela merecia mais. Merecia alguém que a amasse de verdade, não um homem casado que só procurava quando queria uma distração da rotina conjugal. O que eu faço agora? Ela perguntou, mais para si mesma do que para ele. Acho que a senhora já sabe a resposta para isso. Tiago disse gentilmente. Sandra sabia. Ela precisava terminar com Roberto imediatamente. Mas uma parte dela, aquela parte fraca e apaixonada, ainda queria ouvir a versão dele, ainda tinha esperança de que houvesse alguma explicação. Sandra voltou para casa como um zumbi. Trancou-se no quarto e ficou deitada na cama, olhando para o teto, tentando processar tudo o que tinha descoberto. O celular tocou várias vezes. Era Roberto, mandando mensagens carinhosas, dizendo que tinha sentido falta dela, perguntando quando iam se ver de novo. Ela não respondeu. Não sabia o que dizer. Precisava pensar, planejar. Uma parte dela queria ligar para ele gritando, xingando, expondo todas as mentiras. Outra parte queria simplesmente sumir, bloquear ele de tudo e seguir em frente. Mas tinha também aquela parte boba, aquela parte que ainda amava ele, que queria dar uma chance para ele se explicar. Passou a noite pesquisando sobre Roberto na internet. Agora que sabia o nome da esposa, Cristina, conseguiu encontrar mais informações. Achou o perfil dela nas redes sociais. Não era privado. Lá estava a vida perfeita de Cristina. Fotos da casa enorme com piscina, fotos dos filhos, fotos dos netos, fotos de viagens com Roberto. Tinha uma foto recente, de apenas 2 semanas atrás, dos dois num cruzeiro pelo Caribe. Na mesma época em que Roberto tinha dito para Sandra que estava viajando a trabalho sozinho para São Paulo. Mais uma mentira. Sandra se sentiu enjoada. Ficou horas olhando aquelas fotos, torturando a si mesma. Cristina era bonita, bem cuidada, elegante. Parecia uma mulher feliz, que não fazia ideia de que o marido mantinha uma amante. Será que ela devia contar para Cristina? Será que a esposa merecia saber? Sandra ficou em dúvida. Por um lado, sentia que Cristina tinha o direito de saber a verdade. Por outro, tinha medo de destruir uma família, de causar um sofrimento ainda maior. Na manhã seguinte, Sandra acordou com os olhos inchados e decidida. Ia confrontar Roberto pessoalmente. Queria olhar nos olhos dele enquanto ele mentiu ou confessava. Queria ver a cara dele quando percebesse que tinha sido descoberto. Mandou uma mensagem. Precisamos conversar hoje. Sem desculpas. É urgente. Roberto respondeu em minutos. Aconteceu algo? Você está me assustando. Você vai entender quando a gente se encontrar. 6 horas, praça do shopping. Tá bom, amor. Estarei lá. Sandra passou o dia ensaiando o que ia dizer. Tomou banho, se arrumou com capricho. Queria estar bonita, poderosa. Não ia dar gostinho para ele de vê-la destruída. Chegou na praça às 6 em ponto. Roberto já estava lá, parecendo preocupado. Veio até ela e tentou beijá-la, mas Sandra desviou o rosto. O que aconteceu? Ele perguntou. Senta aqui. Sandra apontou para um banco. Preciso te fazer umas perguntas e quero respostas honestas. Roberto sentou, claramente desconfortável. Você está me assustando, Sandra. Você é casado? Ela perguntou diretamente, olhando nos olhos dele. Roberto ficou pálido. Por um segundo, ela viu o pânico no rosto dele. Depois ele tentou disfarçar. Forçou uma risada. O quê? Claro que não. Quem te disse isso? Não importa quem me disse. É verdade. Sandra, você está maluca? Eu sou viúvo. Já te contei 1000 vezes. Então quem é Cristina? Roberto congelou. Ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Sandra continuou, implacável. Cristina Almeida Silva. Sua esposa há mais de 30 anos. Mãe dos seus 2 filhos. Avó dos seus 3 netos. Aquela Cristina. Eu posso explicar. Roberto começou, mas Sandra o interrompeu. Pode explicar? Pode explicar como você me mentiu durante 6 meses? Como você me fez acreditar que eu era especial, que você me amava, que a gente ia ter um futuro juntos?
Sandra, por favor, me escuta. É complicado. Complicado? O que é complicado? Roberto, você é casado ou não é? Ele baixou a cabeça. Sou. A confirmação, mesmo esperada, doeu como uma facada no peito. Sandra sentiu vontade de chorar, mas segurou as lágrimas. Não ia dar esse gostinho para ele. E você ia me contar algum dia? Ou ia continuar me enrolando para sempre? Não é assim. Meu casamento está acabado há anos. A gente só continua junto pelas aparências, pelos filhos, pelos negócios. Cristina sabe que eu não amo mais ela. Ela sabe que você tem uma amante. Roberto não respondeu. Ela não sabe, né? Porque vocês não estão separados de jeito nenhum. Vi as fotos do cruzeiro que vocês fizeram mês passado. Casamento acabado onde? Roberto? Casamento acabado que você leva a esposa para viajar, que vocês saem para jantar toda semana. Roberto suspirou fundo. Sandra, você não entende. Aquilo tudo é só fachada. Em casa, a gente mal se fala. Somos mais como colegas de quarto do que marido e mulher. E eu sou o quê? A distração? O passatempo? A mulher que você procura quando quer se sentir jovem de novo? Não. Você é especial para mim. Eu te amo de verdade. Você não me ama. Sandra levantou a voz. Você me usou. Me enganou. Me fez acreditar que eu era importante, que a gente ia ter um futuro. Tudo mentira. As pessoas ao redor começaram a olhar. Roberto ficou desconfortável, olhando para os lados. Por favor, abaixe a voz. Vamos conversar com calma. Com calma? Você quer que eu fique com calma depois de descobrir que desperdicei 6 meses da minha vida com um mentiroso? Não foi desperdício. Os momentos que a gente passou juntos foram reais. Meus sentimentos por você são reais. Mas suas promessas eram falsas. Você nunca ia me apresentar para os filhos porque eles sabem que o pai é casado. Você nunca ia me levar na sua casa porque a sua esposa mora lá. Você nunca ia assumir a gente porque você nunca pretendeu largar a Cristina. Roberto ficou em silêncio. Não tinha o que dizer porque Sandra estava certa em tudo. Está acabado entre a gente, Sandra disse, tentando manter a voz firme. Não quero mais te ver. Não quero mais saber de você. Apaga meu número. Esquece que eu existo. Sandra, por favor, não faz isso. A gente pode conversar. Pode encontrar uma solução. A única solução é você voltar para sua esposa e me deixar em paz. Eu mereço alguém que me ame de verdade, que não tenha vergonha de mim, que não me esconda como se eu fosse um segredo sujo. Ela se levantou e começou a andar. Roberto foi atrás dela. Sandra, espera. Deixa eu te explicar melhor. Eu posso me separar. A gente pode ficar junto de verdade. Sandra parou e virou para ele. Agora você vai se separar? Depois que foi descoberto. Você não vai fazer nada disso. Roberto, homens como você nunca largam a esposa. Vocês gostam de ter os dois mundos, a segurança e respeitabilidade do casamento e a emoção e novidade da amante. Mas comigo acabou. Eu não aceito migalhas. Ela virou as costas e saiu andando, dessa vez sem olhar para trás. Roberto ficou ali parado, vendo-a ir embora. Tentou ligar, mas ela desligou. Mandou mensagens, mas ela bloqueou. Naquela noite, Sandra chorou até não ter mais lágrimas. Chorou pela decepção, pela humilhação, pelo tempo perdido. Mas no fundo, numa parte bem pequena do coração, ela também sentiu um certo alívio, porque agora ela sabia a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, era melhor que viver numa mentira. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Sandra. Ela acordava de manhã e por alguns segundos esquecia o que tinha acontecido. Depois a realidade batia forte. Roberto era casado. Tinha mentido para ela. Nunca ia assumir o relacionamento. Era como se alguém arrancasse um curativo de uma ferida aberta toda manhã. Faltar no trabalho não era opção. Ela precisava do emprego. Precisava se distrair. Mas era difícil sorrir para as clientes, fingir que estava tudo bem, quando por dentro ela se sentia despedaçada. Márcia, a amiga que ela tinha afastado, apareceu na loja numa manhã. Eu soube pelo Instagram que você não está bem. Vim ver você.
Sandra não tinha postado nada, mas provavelmente estava com uma cara péssima. Estou bem, mentiu. Sandra, eu te conheço desde os 15 anos. Eu sei quando você está mentindo. O que aconteceu com aquele homem misterioso? Sandra olhou em volta. A loja estava vazia. Beatriz tinha ido almoçar. Ela não aguentou mais segurar e contou tudo para Márcia. Falou sobre Roberto, sobre os 6 meses de relacionamento, sobre as mentiras, sobre a esposa, sobre tudo. Márcia escutou em silêncio, segurando a mão da amiga. Quando Sandra terminou, ela abraçou forte. Eu sinto muito, amiga. Eu queria ter insistido mais, ter te alertado. Você tentou, eu que não quis ouvir. Eu estava tão cega, tão apaixonada. Você não tem culpa. Ele te enganou, mentiu, manipulou. Você foi vítima. Mas eu fui burra também. Tantos sinais óbvios e eu não quis ver. Quando a gente está apaixonada, a gente vê o que quer ver. Não se culpa por isso. Foi reconfortante ter a amiga de volta. Márcia começou a visitar Sandra todos os dias, levava comida, assistia filme com ela, simplesmente ficava ali fazendo companhia. Aos poucos, Sandra foi melhorando. 2 semanas depois do término, Roberto tentou entrar em contato de um número desconhecido. Sandra reconheceu a voz dele na mensagem de voz. Sandra, por favor, me atende. Eu preciso falar com você. Eu sinto muito por tudo. Eu errei, eu sei. Mas eu te amo. Por favor, me dá uma chance de explicar melhor. Sandra quase ligou de volta. Quase. Mas Márcia estava lá e segurou a mão dela. Não faz isso. Ele só vai te enrolar de novo, prometer coisas que não vai cumprir. Você merece mais. Sandra bloqueou o número novo também. Foi doloroso, mas necessário. O tempo foi passando. 1 mês virou 2, 2 viraram 3. A dor foi diminuindo aos poucos. Sandra voltou a sair com as amigas, voltou a rir, voltou a se interessar por outras coisas além de Roberto. Numa tarde, ela estava tomando café na mesma praça de alimentação onde tinha conhecido Roberto quase 8 meses atrás. Estava lendo um livro quando alguém sentou na frente dela. Era Tiago, o garçom que tinha contado a verdade. Oi, dona Sandra. Tudo bem com a senhora? Oi, Tiago. Tudo sim. E com você? Tudo ótimo. Eu pedi demissão do restaurante, consegui um emprego melhor num hotel. Vim só me despedir da região. Que bom. Fico feliz por você. E a senhora conseguiu se recuperar daquela história. Sandra sorriu, um sorriso verdadeiro dessa vez. Consegui. Doeu muito no começo, mas agora estou bem. Na verdade, eu queria te agradecer por ter tido coragem de me contar a verdade. Se você não tivesse falado, eu podia estar até hoje sendo enganada. Eu só fiz o que achei certo. Ninguém merece ser enganado. Sua mãe deve ter muito orgulho de você. Tiago sorriu triste. Ela faleceu ano passado. Câncer. Mas antes de morrer, ela me fez prometer que se eu visse alguém na mesma situação que ela viveu, eu ia fazer alguma coisa. Foi por causa dela que eu te contei. Eu prometi para ela. Sandra sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ela criou um filho maravilhoso. Tenho certeza que lá de cima ela está orgulhosa de você. Conversaram mais um pouco e se despediram com um abraço. Sandra ficou pensando em como a vida era estranha. Aquele garçom, que ela mal conhecia, tinha mudado o rumo da vida dela. Tinha salvado ela de desperdiçar anos com um homem que nunca ia amá-la de verdade. 3 meses depois daquele dia, Sandra estava diferente. Tinha emagrecido de forma saudável, estava cuidando mais dela, fazendo terapia. Estava aprendendo a se amar de novo, a não depender de um homem para se sentir completa. Foi quando conheceu Paulo. Ele entrou na loja procurando um presente para a irmã. Era divorciado. Tinha uma filha adolescente, trabalhava como engenheiro. Nada de mistérios, nada de segredos. Ele era aberto, transparente, honesto. Eu adoraria te convidar para jantar, disse ele no final, depois de comprar uma blusa para a irmã. Se você quiser, claro. Sandra hesitou. Ainda tinha medo de se machucar de novo, mas algo nele era diferente. Talvez fosse a sinceridade nos olhos, o jeito simples de falar.
a ausência de charme ensaiado. Eu aceito, ela respondeu, surpreendendo a si mesma. No primeiro encontro, Paulo foi totalmente diferente de Roberto. Falou abertamente sobre a vida, sobre o divórcio, sobre a filha. Mostrou fotos dela, contou sobre problemas que tinham como família recomposta. Não escondeu nada. Eu gosto de ser transparente desde o começo, disse ele. Já vivi numa relação onde tinha muitos segredos e mentiras. Não quero isso nunca mais. Sandra sentiu que podia confiar nele. Aos poucos, foi se abrindo também. Contou sobre Roberto, sobre como tinha sido enganada, sobre como tinha sido difícil se recuperar. Que cara idiota, disse Paulo. Perder uma mulher como você por não ter coragem de ser honesto. Sandra e Paulo começaram a se ver com frequência. Diferente de Roberto, Paulo não tinha nada a esconder. No segundo encontro, ele já apresentou para a filha, Marina, uma adolescente de 15 anos, tímida mas educada. Oi, tudo bem? Meu pai falou muito sobre você, disse Marina, corada. Sandra ficou nervosa. Era a primeira vez que conhecia a filha de alguém que estava saindo. Mas Paulo deixou tudo leve e natural. Foram os três comer pizza e assistir a um filme. Foi simples, gostoso, sem pressão. Você se deu bem com a Marina, disse Paulo no final da noite. Ela é bem fechada com as pessoas, mas gostou de você. Ela é uma menina ótima. Você é um pai incrível. Tento fazer o melhor. Desde o divórcio, eu e ela ficamos ainda mais unidos. Ela é minha prioridade. Sandra admirava isso nele. Ele era tão diferente de Roberto que nunca tinha apresentado ela para os filhos adultos depois de meses de relacionamento. Com Paulo, tudo foi acontecendo naturalmente. Ele a levou para conhecer a casa dele, uma casinha simples mas aconchegante. Apresentou ela para os amigos num churrasco. Postou fotos dos dois nas redes sociais. Não tinha vergonha, não tinha segredos. Você é importante para mim, disse-lhe após 2 meses de relacionamento. Quero que todo mundo saiba disso. Sandra se emocionou. Era isso que ela sempre tinha querido. Alguém que a assumisse, que tivesse orgulho dela, que não a escondesse como um segredo sujo. Mas ainda tinha fantasmas do passado. Uma noite, Paulo percebeu que ela estava estranha, distante. O que foi? Aconteceu alguma coisa. Sandra suspirou. É que eu fico com medo às vezes. Medo de estar sendo enganada de novo, de descobrir que você também está mentindo sobre alguma coisa. Paulo pegou as mãos dela. Sandra, olha para mim. Eu não sou Roberto. Eu não tenho nada para esconder. Se você quiser, pode ir na minha casa quando quiser, sem avisar. Pode pegar meu celular e olhar minhas mensagens. Pode falar com minha ex-esposa e perguntar qualquer coisa sobre mim. Eu sou um livro aberto. Eu não preciso fazer isso, Sandra disse, emocionada. Eu confio em você. É só que às vezes a insegurança bate. E vai bater por um tempo ainda. Você foi muito machucada. Mas eu vou estar aqui para te provar todo dia que existem homens honestos que não mentem, que não enganam. Homens que amam de verdade. Aquela conversa marcou Sandra. Ela percebeu que Paulo era exatamente o que ela precisava. Alguém paciente, compreensivo, que entendia seus medos e estava disposto a trabalhar junto com ela para superá-los. 6 meses depois de começarem a namorar, algo inesperado aconteceu. Sandra estava no shopping com Márcia quando viu Roberto de longe. Ele estava com Cristina, a esposa, e 2 crianças pequenas que deviam ser os netos. Seu primeiro instinto foi correr, se esconder, mas Márcia segurou o braço dela. Calma, você não tem nada a temer. Você superou ele. Sandra respirou fundo. Márcia tinha razão. Ela tinha superado. E naquele momento, olhando para Roberto empurrando um carrinho de bebê e sorrindo para a esposa, ela não sentiu nada. Nem raiva, nem mágoa, nem saudade. Só uma leve pena dele, por ser um homem que precisava mentir e enganar para se sentir vivo. Roberto não a viu, ou fingiu que não viu. De qualquer forma, Sandra não se importou. Virou as costas e continuou andando com a amiga, livre finalmente daquele peso. Naquela mesma noite, ela contou para Paulo sobre o encontro. Eu vi o Roberto hoje no shopping. Paulo ficou atento. E aí? Como você se sentiu? Nada.
Não sentia absolutamente nada. E sabe, isso foi libertador. Eu percebi que superei mesmo, que aquele capítulo da minha vida fechou de verdade. Fico feliz por você. Paulo a abraçou. Você merece essa paz. Sandra se aninhou no abraço dele e pensou em como a vida tinha dado voltas. Há um ano, ela estava perdida, apaixonada por um homem que só mentia. Hoje, estava nos braços de alguém honesto, verdadeiro, que a amava de verdade. Um ano depois de conhecer Paulo, ele a pediu em casamento. Foi num jantar simples em casa, só os dois e Marina. Ele não fez uma produção enorme, não contratou fotógrafo, não convocou todo mundo. Foi íntimo, sincero, verdadeiro. Sandra, você transformou minha vida. Trouxe alegria para minha casa, carinho para minha filha, amor para meu coração. Eu quero passar o resto da vida com você. Casa comigo. Marina estava filmando tudo, sorrindo de orelha a orelha. Sandra estava chorando de emoção. Sim, 1000 vezes sim. O casamento foi pequeno, só família e amigos próximos. Márcia foi a madrinha, emocionada de ver a amiga finalmente feliz. Marina foi a daminha, linda num vestido azul claro. Durante a festa, Sandra se afastou um momento para respirar e pensar. Olhou ao redor. Paulo conversando com os amigos, Marina dançando com os primos, Márcia brindando com as outras amigas. Aquele era o seu lugar. Aquelas eram as suas pessoas. Aquela era a vida que ela sempre tinha merecido. Pensou em Tiago, o garçom que tinha mudado o rumo da história dela. Devia ter procurado ele para convidar, agradecer pessoalmente, mas não sabia como encontrá-lo. Só esperava que, onde quer que ele estivesse, soubesse que tinha salvado a vida dela. E pensou em Roberto também. Será que ele ainda enganava a esposa? Será que tinha outras amantes? Provavelmente sim. Homens como ele não mudam. Mas isso não era mais problema dela. Ela tinha escolhido sair daquela história. Tinha escolhido a verdade em vez da mentira, o amor real em vez da ilusão. 3 anos depois do casamento, Sandra estava irreconhecível. Não no sentido físico, embora estivesse mais bonita, mais leve, mais sorridente, mas no sentido emocional. Era outra pessoa. Uma pessoa mais forte, mais segura, mais consciente do próprio valor. Ela e Paulo tinham construído uma vida linda juntos. Moravam numa casa aconchegante, com um jardim que Sandra adorava cuidar. Marina, agora com 19 anos, estava na faculdade, mas ainda visitava todo final de semana. As duas tinham desenvolvido uma relação linda, de madrasta e enteada que eram também amigas. Sandra tinha deixado o emprego na loja e aberto o próprio negócio, uma consultoria de moda para mulheres acima de 40. Ela ensinava as clientes a se valorizarem, a se vestirem bem, a resgatarem a autoestima. Era um trabalho que ela amava, porque conseguia ajudar outras mulheres a se sentirem bonitas e poderosas. Um dia, uma cliente nova chegou para uma consulta. Quando Sandra viu quem era, quase caiu da cadeira. Era Cristina, a esposa de Roberto. As duas se encararam por um segundo que pareceu uma eternidade. Será que Cristina sabia quem ela era? Será que Roberto tinha contado sobre a traição? Oi, eu sou a Cristina, ela disse, estendendo a mão. Minha amiga me indicou sua consultoria. Disse que você é maravilhosa. Sandra apertou a mão dela, tentando manter a compostura. Prazer, Cristina. Senta, vamos conversar sobre o que você está procurando. Durante a consulta, Sandra foi totalmente profissional. Analisou o estilo de Cristina, sugeriu peças, montou combinações. Cristina era simpática, educada, mas Sandra percebia uma tristeza nos olhos dela. Uma tristeza que reconhecia bem. No final da sessão, quando Cristina estava indo embora, ela parou na porta e virou. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Sandra sentiu o coração disparar. Claro. Você acha que uma mulher sempre sabe quando está sendo traída? Ou às vezes a gente não quer ver? Sandra ficou em silêncio por um momento. Então respondeu com cuidado. Eu acho que no fundo a gente sempre sabe. Mas às vezes é mais fácil fingir que não sabe do que enfrentar a verdade. Cristina assentiu, os olhos marejados. É o que eu imaginava. Obrigada pela honestidade. E obrigada pela consultoria. Você é realmente muito boa. Depois que ela saiu, Sandra ficou pensando.
Será que Cristina sabia sobre Roberto e as amantes? Provavelmente sim. Mas tinha escolhido ficar, por qualquer motivo que fosse. Os filhos, o dinheiro, o medo de ficar sozinha, o medo do julgamento social. Sandra não a julgava. Cada mulher faz as escolhas que consegue fazer no momento em que está vivendo. Ela mesma tinha ficado 6 meses com Roberto, ignorando os sinais óbvios. Quem era ela para julgar uma mulher que tinha ficado décadas? Cristina voltou mais 2 vezes para consultas. Nunca mais tocaram no assunto, mas se formou uma espécie de entendimento silencioso entre elas. 2 mulheres que tinham sido machucadas pelo mesmo homem, cada uma reagindo de uma forma diferente. Numa tarde, Sandra estava organizando o estoque quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Atendeu pensando que era algum cliente. Alô, Sandra, é o Tiago. Você se lembra de mim? Sandra quase derrubou o telefone. Tiago, claro que eu lembro. Como você conseguiu meu número? Procurei na internet, achei sua empresa. Eu estava pensando em você esses dias e resolvi ligar. Queria saber como você está. Eu estou ótima. Me casei. Abri meu próprio negócio. Estou muito feliz. E você? Também estou bem. Terminei a faculdade de administração. Estou gerenciando um restaurante agora. Aprendi muito desde aquela época. Conversaram por quase 1 hora. Sandra contou sobre Paulo, sobre como tinha conseguido reconstruir a vida. Tiago ficou genuinamente feliz por ela. Eu penso muito naquele dia, disse ele. Às vezes tenho medo de ter me metido onde não devia, mas parece que deu tudo certo no final. Deu mais que certo. Você salvou minha vida, Tiago. Se eu tivesse ficado com Roberto por anos, eu teria desperdiçado os melhores anos da minha vida. Por sua causa, eu consegui sair a tempo. Eu consegui encontrar o amor verdadeiro. Fico muito feliz em ouvir isso. Minha mãe sempre dizia que fazer o certo nunca é errado, mesmo quando é difícil. Sua mãe era uma mulher sábia e criou um filho incrível. Quando desligaram, Sandra se sentiu em paz. Era como se um ciclo tivesse se fechado completamente. Ela tinha passado por uma tempestade terrível, mas tinha saído mais forte do outro lado. E no processo, tinha aprendido lições valiosas sobre amor, sobre verdade, sobre valor próprio. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Paulo, ela refletiu sobre tudo. Sobre como tinha conhecido Roberto naquele dia no shopping. Sobre como tinha se apaixonado pelas mentiras dele. Sobre como Tiago tinha tido a coragem de contar a verdade. Sobre como tinha encontrado Paulo e a verdadeira felicidade. No que você está pensando? Paulo perguntou, abraçando ela por trás. Em como a vida é estranha. Às vezes a gente precisa passar pelo pior para encontrar o melhor. Verdade. Eu agradeço todo dia por você ter cruzado o meu caminho. Eu também. Sandra se virou e beijou ele. Eu também. E ali, nos braços do homem que amava de verdade, Sandra finalmente entendeu que o milionário não era discreto por ser humilde. Era discreto porque estava escondendo uma mentira. E graças a um garçom pobre, que não tinha nada a ganhar, mas tinha coragem para fazer o certo, ela tinha descoberto a verdade a tempo de reconstruir sua vida. Às vezes, pensava ela, os anjos aparecem nos lugares mais inesperados. E às vezes, o maior presente que alguém pode nos dar é a verdade, por mais dolorosa que seja.